O SESG promoveu nesta segunda-feira o primeiro seminário de atualização jurídica de São Gotardo. O seminário contou com palestras, debates e o lançamento do livro O Direito de Influência no Julgamento no Código do Processo Civil, contraditório tridimensional. O seminário teve início com a palestra do Procurador do Estado, Dr. Antônio Carlos Diniz Murta. Em seguida, o tema foi debatido com o advogado Hélio Alessandro Ribeiro. Após o seminário, o professor Alderico Kleber de Borba fez o lançamento do seu livro intitulado O Direito de Influência no Julgamento no Código de Processo Civil, contraditório tridimensional. O tema foi debatido com o advogado Rafael Bueno dos Santos. O livro lançado pelo professor do curso de Direito do SESG, Alderico Kleber de Borba, foi resultado da pesquisa de mestrado em Direito, onde o tema principal abordado foi o impacto das alterações do Código Civil. Quais foram as principais mudanças do Código Civil? Bom, o novo Código de Processo Civil ele trouxe, implementou o movimento de desjudicialização, as ondas renovatórias de processo, principalmente a questão da mediação, a conciliação, ou seja, a forma de resolução extrajudicial de conflitos. Você tem essa nova ótica de fuga da justiça, por assim dizer. Levar o seu processo para ser resolvido no Poder Judiciário pode não significar aí o melhor caminho. Você primar inicialmente por uma resolução extrajudicial de forma mais rápida e séria, de forma a evitar novos conflitos. Por exemplo, uma ação de divórcio, um divórcio litigioso. Se você não tratar o aspecto psicológico das partes, vai ser 18 anos de processo em relação à pensão, se houver filhos menores, vai surgir questão afetas à divisão de bens, que vão se arrastar aí por longos anos. Então, o Código trouxe essa visão de tentar resolver o conflito da melhor forma possível, com o maior impacto social, de maneira a preservar, principalmente, o surgimento de novas demandas. E como que isso afeta diretamente o advogado e as partes? Bom, todos, o Código traz uma previsão legal, devem trabalhar e primar pela, inicialmente, a resolução extrajudicial de conflitos. E no âmbito do processo judicial também pela lealdade, pela boa-fé, todos estão atrelados aí sob pena de ser aplicado também como sanção, multa, para a parte que agir de forma desleal, agir de má-fé. E qual foi esse estudo de mestrado, sobre direito de influência no julgamento? Bom, esse foi meu tema de pesquisa, dissertação de mestrado, que desenvolvi ao longo de 2 anos e acabou agora sendo coroado com a edição desse livro. O direito de influência é justamente as partes poderem influenciar o juiz da melhor maneira possível, para que o juiz dê uma decisão mais justa, mais efetiva. O juiz tem que estar próximo das pessoas, do autor e do réu. Já tem ali um conflito entre o autor e o réu. Então, já tem uma demanda. Então, significa que não há um acordo. E o juiz, ao proferir uma decisão, ele pode agravar essa situação. A fim de evitar essas questões sociais, surge essa ideia aí do direito de influência, que foi positivado no novo Código, para que as partes possam se valer dos meios jurídicos necessários, previstos na lei, para ter aí uma resolução mais justa no caso concreto. Você está lançando um livro hoje, O Direito de Influência no Julgamento no Código de Processo Civil Contraditório Tridimensional. O que é esse contraditório tridimensional? Bom, é justamente essa positivação do direito de influência. Antes você tinha conhecimento e reação, ou seja, entrava com um processo contra o réu. Ele tinha o direito de ser citado, intimado, para manifestar sobre esse processo, conhecimento e reação. O Código agora traz justamente o direito de influência, por isso, contraditório tridimensional, conhecimento, reação, influência. O palestrante convidado, Dr. Murta, discorreu sobre tributação e consumo, realizando um comparativo entre Brasil e Estados Unidos. Qual que é a diferença básica entre o sistema tributário brasileiro e o americano? Bem, basicamente, nós podemos pensar que o sistema federativo americano funciona de forma diferente em relação ao sistema federativo brasileiro. Ambos países são federações. No entanto, o Estado-membro lá nos Estados Unidos tem um poder muito maior que o Estado-membro aqui no Brasil. Independente disso, considerando o foco
ou mesmo o objeto central de tributação nos Estados Unidos e no Brasil, o Brasil dá uma importância muito grande para a tributação sobre o consumo, em especial o IPI da União Federal, ICMS do Estado-membro, ISS do município e várias contribuições da própria União Federal. Os Estados Unidos, por sua vez, dão uma importância grande ao imposto de renda e mesmo à tributação sobre a sucessão na morte. A Constituição americana prevê quase nada a respeito de tributação, tirando a previsão que a União Federal pode cobrar imposto de renda. Mesmo assim, o Estado-membro cobra imposto de renda lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil existe um tratamento exaustivo, exagerado, no sistema tributário nacional previsto na Constituição Federal. Então, não existe possibilidade de inovação ou liberdade de criação para os Estados-membros. Quanto nós pagamos em média em tributos? O pagamento em média brasileiro, segundo existe controvérsia, a Receita Federal, ela apresenta um número para a sociedade, existem institutos que cuidam disso também, que apresentam outros números. Mas nós podemos dizer que há uma conformidade de tributação brasileira que geraria em torno de 34% a 35% do produto interno bruto. Isso significaria, a grosso modo, de cada R$100 que se produz de riqueza no Brasil, 35% ou R$35 iriam para as receitas federal, estadual e municipal. É tido como uma carga tributária alta. Não chega a ser uma carga tão alta como alguns países europeus, como a Noruega, ou mesmo França, mas é uma carga muito alta se considerar os países da América Latina. É a maior carga tributária dos países das Américas, do Norte, Central e Latina. É a carga tributária brasileira. Quantos americanos pagam em impostos, em tributos? Você, quando perguntar para o americano quanto que ele paga de imposto, obviamente, como qualquer natural de qualquer país, não saberia dizer, mas no ponto de vista estatístico, diz que há, em termos de tributação média nos Estados Unidos, por volta de 1/5 do PIB é cobrado a título de tributação, ou seja, de cada R$100, por volta de R$20, ou de cada $100, vamos dizer, na moeda americana, $20 iriam para o governo americano. É uma tributação menor sobre o PIB, em termos percentuais, que a brasileira, só que arrecada muito mais, porque o PIB americano é, no mínimo, 5 vezes maior que o brasileiro. Em relação aos tributos, por que você diz que o Brasil penaliza quem ganha menos? Existem estudos dos mais variados possíveis, realizados por órgãos do governo, como o IPEA, que chegam a constatações interessantes quando consideram a tributação relativa ou proporcional que integra a carga tributária final no Brasil. Entenda-se que grande parte do povo brasileiro tem um salário baixo ou tem uma renda baixa e que é totalmente comprometida com o consumo. Se você considerar o que se gasta com o consumo nessa carga tributária, ela é mais alta do que aquelas pessoas que têm uma condição maior. Por isso que se entende, se o Brasil tem uma carga tributária alta sobre o consumo, acaba penalizando a maior parte dos brasileiros que tem uma renda média baixa e compromete toda a sua renda com o consumo. O que você quer dizer quando diz que a simplificação não interessa ao status quo? Essa frase minha talvez seja original, porque eu nunca vi ninguém falando sobre isso. É importante contextualizar o que eu disse. Critica-se, sobretudo nos últimos anos, que o Estado brasileiro é muito grande, muito inchado, muito pesado. E grande parte disso se dá por conta da administração tributária, que envolve milhares de pessoas. Por mais que hoje em dia, sobretudo a Receita Federal e estaduais, estão buscando o uso de algoritmos ou de robotização ou inteligência artificial para que possa trabalhar melhor e com menos pessoal. Mas mesmo assim, o número de pessoas que é envolvida em todo o procedimento de tributação no Brasil é muito grande, inclusive se você considerar advogados tributaristas, se você considerar contadores, se você considerar gestores, etc. Então, é interessante para milhares de pessoas manter-se essa política de tributação exacerbada e complexa. Não há interesse em reduzir isso porque, notadamente, haveria uma redução
da necessidade de grande parte dos nichos de trabalho que existem no serviço público, e a reporte disso também não seria interessante para o próprio advogado tributarista. Fazendo uma comparação, para o advogado criminalista não é interessante que haja redução da criminalidade, porque ele perde o seu cliente. Para o advogado tributarista não é interessante que se reduza a complexidade da tributação, porque isso reduzirá também, por uma razão natural, a sua clientela. Por isso que eu digo que simplificar induziria naturalmente uma redução do grupo.